Olá, bom dia. Espero que continuemos cheios de força. Hoje vou dedicar-me um pouco mais a tentar explicar-vos aquilo que acontece naquelas pessoas que, estando sobre uma grande tensão, não têm reações fisiológicas muito violentas e têm, quase que eu diria, uma ansiedade racional, uma ansiedade que é muito mais cognitiva do que visceral, é muito mais pensada, muito mais angustiante em termos de pensamento do que propriamente em termos de preocupação com o que se passa no seu corpo. Para isso eu preciso de voltar um bocadinho à psicofisiologia, à fisiologia do sistema nervoso, para que esta situação fique um pouco mais clara. O nosso sistema nervoso tem um conjunto de inibições para amortecer, para diminuir o impacto das sensações a nível do córtex. Os nossos neurotransmissores, como já temos falado, os nossos receptores em todos os pontos do corpo, transmitem informação ao cérebro. Mas se não houvesse inibidores, esta informação teria um impacto enorme e seria violenta e não permitiria que o organismo se concentrasse no exterior. Por isso, há uma série de mecanismos químicos, fisiológicos, para inibir a informação sensorial de chegar muito violentamente ao corpo. Sabemos que o tato é uma sensação complexa, que, por exemplo, há sensores de tato profundo, de tato leve. Se eu tocar um único pelo da minha mão, eu sinto imediatamente no cérebro. Há um ponto do corpo que está diretamente ligado a um ponto do córtex e, portanto, o nosso córtex está permanentemente a mapear o nosso corpo. Mas para que esta sensação não se tornasse muito dolorosa, o próprio organismo produz umas substâncias inibidoras, umas substâncias opioides que anestesiam um bocadinho os receptores. Se calhar o fenómeno mais evidente desta situação, ou pelo menos dois aspectos que posso referir, é, por exemplo, num toxicodependente, quando ele está na ressaca, todas as sensações corporais são ampliadas ao máximo. E ele relata dores violentas, exatamente porque o organismo, ao receber a droga do exterior, deixou de produzir as suas próprias drogas. E ao fazer isso, fica mais sensível à recepção da informação sensorial. Quando a droga do exterior lhe falta, como não é produzida a do interior, então, de repente, as sensações são violentas e extremamente dolorosas. Por outro lado, quando eu tomo um comprimido que eu costumo dizer para a dor de cabeça, o que esse comprimido faz não é inibir a dor de cabeça, mas é simplesmente inibir os receptores da dor. Inibir o receptor da dor em todos os lugares do corpo. Por isso, um medicamento para a dor de cabeça, costumado dizer-se para a dor de cabeça, vai inibir qualquer tipo de sensação dolorosa no corpo. Mas mais acima, ao nível do tronco cerebral, temos ainda alguns núcleos que recebem a informação que também têm essa função. Por exemplo, que é fácil de perceber é quando eu adormeço. Quando eu adormeço, há um núcleo que se ativa e que impede que haja movimentos corporais. Pelo menos quando ele funciona na perfeição, não há movimentos corporais durante o sonho ou durante o sono. Nós podemos sonhar todo um conjunto de atividades sem que haja movimento físico. É claro que quando estamos perto da vigília, quando temos um problema de sonambulismo, um conjunto vasto de outras situações levam a que surjam os movimentos involuntários no sono. Então, também já todos passámos por uma situação em que um pequeno acidente, uma pequena situação do dia a dia que nos causou um grande transtorno emocional, leva a que nós
primeiro tentemos resolver o problema e só depois é que verificamos que afinal também temos uma lesão, temos uma pequena ferida, só agora é que nos dói, não nos doeu durante o tempo em que estivemos a tentar sobreviver, resolver o problema. Porquê? Porque também há aqui uma inibição ascendente da dor para que eu me foque no exterior, para que eu resolva o meu problema, para que eu sobreviva antes de me preocupar com outros pormenores. É verdade que também há outros fenómenos fisiológicos, como a vasoconstrição dos vasos sanguíneos, para impedir que haja uma hemorragia enquanto eu estou a tentar sobreviver de um acidente, por exemplo. Mas pronto, esta é uma outra área. O que é facto é que fisiologicamente existem estes mecanismos e parece que estes indivíduos adquiriram uma enorme competência em usar estes mecanismos para inibir todos os efeitos fisiológicos. Portanto, estas pessoas parece que não vivem a ansiedade da mesma forma que os outros. Tudo nelas é muito racional e pouco visceral. Espero que esta pequena explicação vos possa, de alguma forma, ajudar a perceber estas diferenças. Mas não diminui o sofrimento. Não diminui o sofrimento, porque o sofrimento psicológico muitas vezes é mais violento que o sofrimento físico. Numa experiência universitária, pôs-se os alunos a ver um conjunto de pequenos pedaços de filme em que havia imagens de amor, de prazer, de sofrimento, de morte, de horror, e, mais uma vez, com o sistema do eletroencefalograma, aqui sim media-se o efeito fisiológico daquelas imagens no sistema nervoso destas pessoas. E depois fez-se um inquérito e tentou perceber-se o que é que a pessoa sentiu, independentemente do que é que o aparelho registrou. E o que foi interessante é que aqueles que menos sentiram, aqueles que menos relataram sensações de mágoa, de tristeza, de dor, de felicidade, aqueles que pareciam inibidos, eram aqueles que tinham reações fisiológicas mais violentas. Eram aqueles em que a tensão arterial subia mais, em que o batimento cardíaco sabia mais. Ou seja, estas pessoas que têm a tendência para a perturbação mais ligada ao exterior, têm também efeitos fisiológicos mais, em muitos casos, mais violentos. O que leva a que sejam também aqui uma panela de pressão, como eu falava no outro dia, mas uma panela de pressão com características diferentes, em que a explosão é de agressividade, é de irritabilidade, é de intolerância, é uma explosão racional. Bom, alonguei-me demais com as explicações desta patologia e queria deixar-vos também aqui uma dica. Agora esta mais racional, uma vez que voltámos para o lado racional. De alguma forma somos o realizador do nosso próprio filme. De alguma forma encenamos na nossa cabeça um filme constante. E muitas vezes, em lugar de tomarmos este papel, o papel de realizador, o papel daquele que autoriza que entre alguma coisa em cena, que define o que é que a cena vai encenar, vai produzir, muitas pessoas deixam-se ser um realizador passivo, em que os atores, as diversas sensações, os diversos atores podem encenar o que bem querem e podem armar aqui uma confusão brutal em cena, sem que haja uma capacidade de dirigir a encenação. Então o que vos proponho é que sejam os realizadores do vosso filme, é que sejam capazes de exigir aos atores, exigir aos pensamentos, exigir às sensações, exigir a tudo aquilo que vos incomoda, que façam parte de um filme devidamente organizado, com um final feliz, com um objetivo positivo.
Obrigado a todos por estarem aí desse lado. Espero que continuemos fortes, apesar de sabermos que esta é a fase mais crucial da situação que estamos a viver. Bom dia a todos.